Salve, salve rapaziada, começando mais um DP Channel. Hoje a gente vai falar do jogo do Bragantino que ocorre nesta tarde, isso mesmo, nesta tarde, 5 horas da tarde desta quinta-feira, Copa do Brasil, segunda fase contra o Luverdense lá em Mato Grosso. O Bragantino que chegou ontem por volta das 5h30 em Sinop, pegou o voo de Campinas fretado até Sinop, de Sinop até Lucas do Rio Verde viajou de ônibus. O time que se prepara aí para esse jogo diante do Luverdense, o técnico Maurício Barbieri, que fez o seu último trabalho na manhã desta quarta-feira, ainda em Bragança Paulista, no centro de treinamentos, na HWT Esportes. A gente vai falar um pouco mais sobre esse treino, sobre esse jogo e também avaliar a equipe do Luverdense com a análise do meu parceiro Rodrigo Seixas. Antes de mais nada, deixa eu falar aqui da Farma Souza, mais um parceiro aqui do canal, mais um de Piracaia. Um abraço à galera de Piracaia que tem acompanhado os vídeos do canal, muito obrigado pela audiência também. A gente vai falar aqui da Farma Souza porque ela está com uma variedade imensa de produtos, de remédios genéricos, similares, os remédios referências também, com um preço promocional, preço muito acessível. Então manda aquele WhatsApp para a Farma Souza também para fazer ali o seu disque entrega, o serviço de delivery 9577-64495. Esse é o WhatsApp, vou deixar aqui também para você conseguir ver certinho e mandar aquele WhatsApp, porque neste momento de pandemia é muito importante também a gente se resguardar, se possível fazer as compras de casa e ajudar o comércio local também. Então você que é de Piracaia, da região, se liga aí na Farma Souza porque tá muito da hora os preços, também na linha de cosméticos, uma variedade muito grande, perfumaria também, então não mosca não. Farma Souza de Piracaia, um grande abraço também ao meu parceiro Carlinhos, toda a família, tá aqui ó, esse é o WhatsApp, manda mensagem lá, pergunta se tem o produto que você quer, já faz aquela encomenda e é isso, ficar bonitão com a Farma Souza, valeu? Bom, estamos aí para falar desse jogo então do Red Bull Bragantino diante do Luverdense e deixa eu falar dessa preparação, disse do último dia de treino do Bragantino, dia de surpresas no centro de treinamentos. Quem esteve trabalhando lá foi o Paulinho, ele mesmo, ex-volante do Bragantino, do Corinthians, do Barcelona. O Paulinho que não está jogando porque a liga chinesa está paralisada neste momento. Ele joga atualmente pelo Guangzhou Evergrande da China e como o campeonato lá está paralisado, o Paulinho está aqui no Brasil. Como ele tem uma amizade grande com o diretor executivo do clube, o Thiago Escuro, ele vem realizando, começou nesta quarta-feira na verdade, os treinamentos não junto com o grupo, mas os treinamentos à parte aqui na HWT Esportes em Bragança Paulista. E também teve a novidade em campo do Alejandro, correndo, fazendo algumas atividades. O Alejandro que está um bom tempo fora, também ficou se recuperando de um estiramento um pouco mais grave, apesar também de tentar aprimorar a forma física. O Alejandro que em alguns momentos teve um trabalho a mais aí por conta do peso. E o Alejandro em breve está voltando e acho que também veremos ele em breve em campo. Fora o Alejandro, o Barbieri procurou trabalhar bastante a questão das finalizações, este último treino, preparando a equipe para o jogo contra o Luverdense. E ele divulgou os relacionados para a partida, os que viajaram para este jogo. A grande novidade foi, claro, o zagueiro Natan, de 20 anos, emprestado aí até janeiro de 2022 para o Red Bull Bragantino. Vai ser comprado após isso, negociação que a gente já detalhou aqui também no DP Channel. E quem ficou fora é o Cleiton. O Cleiton voltou na segunda-feira, na reapresentação do clube. Ele ficou um bom período afastado por conta da Covid-19. Ele estava lá em Santa Catarina, acabou voltando a Bragança Paulista. Não está 100% ainda e até por conta disso não foi relacionado para a partida. O goleiro titular deve ser mesmo o Júlio César. Mas o Cleiton esteve trabalhando durante a semana, só que pelo tempo que ficou fora, sem exercer atividades físicas com o grupo, tem a questão também do entrosamento. Para o goleiro nem tanto, mas ainda assim precisa de um tempo maior, então o Cleiton não foi relacionado. Os relacionados foram o goleiro Júlio César e o goleiro Maicon Cleiton, os laterais direitos Aderlan e Everton, Rafael Silva, contratado também recentemente, 18 aninhos, jogou pelo Cruzeiro Série B, era da Ferroviária, também ainda não foi relacionado. Assim como o Pedrinho, já adiantando também, o atacante, eles não foram relacionados. O Barbieri optou por esperar um pouco mais com esses jogadores. Então, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Líger e o Natan, os zagueiros relacionados. Léo Realpe parece que com a chegada do Natan perdeu um pouco de espaço,
pelo menos nesse jogo diante do Luverdense. Na esquerda, Edmar e Luan Cândido. O Everson também, apesar de já ter voltado, ficou fora dessa relação. Meio-campistas: Claudinho, Jadson Silva, Lucas Evangelista, Raul, Ricardo Hiller e o Vitinho. Esses são os meio-campistas. E atacantes de lado: Arthur, o argentino Coelho, Elinho e Leandrinho. Centroavantes: Hurtado e também o Ítalo. O provável time do Bragantino se liga para o time que deve entrar jogando neste jogo às 5 da tarde lá no Paço das Emas, em Lucas do Rio Verde. Júlio César no gol, Anderlan pela direita, a zaga com o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno. Natan deve começar sim no banco de reservas, ainda eu acho que vai demorar um tempo a mais para ele começar como titular nos jogos. Na lateral esquerda, o Luan Cândido. Existe uma possibilidade do Edmar, porque o Luan Cândido não vem de 2 bons jogos. Porém, é o titular. Para o Maurício Barbieri, o Luan Cândido é a melhor opção. Com esse período a mais de treino, pode ser que ele continue optando pelo Luan Cândido. No meio-campo, Raul, primeiro volante. Segundo volante, Lucas Evangelista. Flutuando, meio-campista, camisa 10 e capitão, o Claudinho. No ataque, Arthur pela direita. Pela esquerda, o Elinho. E o centroavante, o Ítalo. O Bragantino que vem realizando alguns treinamentos e tem chamado a atenção também as imagens que o Bragantino vem divulgando do Claudinho com seus malabarismos, né? Os seus dribles, skills, e o Claudinho acaba chamando a atenção também nesse sentido nas redes sociais. Mas essas são as informações do Bragantino para este duelo no pré-jogo de hoje do DP Channel. A gente vai tentar fazer em todo jogo este pré-jogo, né? Em todo jogo, o pré-jogo, falei muito jogo, mas quem vai falar sobre o jogo do Luverdense é o meu parceiro Rodrigo Seixas no RS Análises, ele que fez um estudo apurado deste Luverdense. Quem vai falar do Verdão do Norte é meu parceiro Rodrigo. Chega na vinheta. Fala Diego, olá pro pessoal que está acompanhando aqui o canal, hoje aqui no DP Channel para falar do Luverdense, adversário do Bragantino pela segunda fase da Copa do Brasil, né? Vou falar aqui um pouco sobre o clube, né? O momento do clube atual. Falo também sobre como joga o clube que enfrenta o Bragantino nesse jogo lá em Lucas do Rio Verde. Agora, para começar aqui, falar um pouco sobre a história do clube. O clube é um clube jovem ainda, pensando em Brasil. O clube foi criado em 2004. Foi uma proposta da Federação Mato Grossense para que a cidade de Lucas do Rio Verde tivesse um clube. A sociedade civil se movimentou, criou o clube e o clube cresceu bem. O clube que em pouco tempo ganhou 3 campeonatos mato-grossenses, né? Ganhou 2009, 12 e 13. E de mais importante tem a Copa Verde, que ganhou em 2007. Além de ter ficado 4 anos na Série B, que para um time do Mato Grosso acaba sendo algo bem relevante. Só que o Luverdense caiu. O Luverdense nos últimos anos teve algumas trocas de dirigentes, de presidente, e sofreu muito com isso. Passou a contratar mal, tanto jogadores como treinadores, e o clube começou a não render mais. O clube acabou caindo para da Série B para C em 2018 e da C para D em 2019. No ano passado, 2020, ia jogar a Série D, mas naquele momento ainda de Covid, de complicações, o time tinha vários casos dentro do elenco e eles optaram por não disputar a Série D. Então no ano passado o clube jogou até março, teve a paralisação, o campeonato mato-grossense só voltou em dezembro e foi nesse momento que o clube voltou a jogar. Então o clube ficou um tempão sem jogar, desmontou boa parte do elenco, o treinador, então o clube se remontou no final de dezembro para jogar o final do mato-grossense passado e começar o atual. Tanto que o clube passa por um momento bem ruim, ficou 9 jogos sem vencer, demitiu o antigo treinador. O antigo treinador era o Eduardo Henrique, contratou o Raul Cabral, que começou a carreira dele fazendo base de vários times, né? Ele foi base do Grêmio, treinou também o Mirassol aqui em São Paulo, e o Avaí, aí os times profissionais, agora está no Luverdense. Ele que só tem um jogo, né? A estreia dele foi no domingo, quando o time encerrou a sequência de 9 jogos sem vencer, ganhou a primeira em 2021 e ganhou do Sinop 3-1. Eu vou até usar esse jogo como referência para falar sobre o time taticamente, mas eu já aviso que, por ser o primeiro jogo do treinador, um time ainda em montagem, né, eles estão contratando jogadores ainda para colocar na equipe, então a análise vai ser baseada muito sobre esse jogo e sobre alguns jogadores que tem, mas não quer dizer que o time vai jogar assim diretamente durante a temporada e nem contra o Bragantino assim a maior parte do jogo.
mas eu tenho uma base mais ou menos do que eu vi nesse jogo e de algumas ideias de jogadores que tem no elenco. Então, falando aqui sobre alguns jogadores do clube, né? Um dos mais conhecidos, acho que talvez o mais conhecido no cenário nacional aqui, é o Abuda, jogador que jogou pelo Vasco, Ponte, Chapecoense, aqui de volante. Ele é o capitão do time e é um dos principais jogadores. Tem também, acho que o principal jogador do time, ou pelo menos o que mais rende no ataque, é o Léo Goteira, jogador que marcou 2 gols na última partida. Ele é um ponta esquerda, tem um bom chute de fora da área, tem uma noção até boa de jogo ofensivo, né? Então ele consegue encontrar espaço e passar bem a bola. Ele que não é tão rápido assim, não chega a ser um super velocista, mas tem a sua velocidade e acaba sendo um jogador importante no time. Foi o melhor jogador do último jogo, então acaba tendo a sua importância. Outro jogador importante também é o Isaac. O Isaac, ele jogou pelo Red Bull, Botafogo de São Paulo, Remo, e também jogou um tempo na China. Ele jogou pelo Red Bull em 2015, ele marca um gol em alguns jogos, né, um centroavante importante. Você está vendo aí o gol que ele marcou contra o Capivariano no Campeonato Paulista de 2015. Ele que foi anunciado em 2015 junto com outros 2 jogadores. Um deles, o da direita, que você está vendo aí, o Pingo, e o da esquerda, mais conhecido, principalmente pela torcida do Palmeiras e do Fluminense, o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa que jogou pelo Red Bull naquele período. Outro jogador que acaba sendo um pouco mais relevante assim, é o Bruno Bispo, um zagueiro que jogou pelo Oeste no ano passado e enfrentou o Bragantino naqueles 3-0 do Campeonato Paulista de 2020. Agora você pode ver o time que jogou o último jogo, né? Aí eu estou mostrando para vocês o gráfico feito pela própria Federação do Mato Grosso na transmissão. Foi transmitido ao vivo pelo YouTube, quem quiser pode até acompanhar lá, assistir o jogo, que aconteceu no domingo entre Luverdense e Sinop. E o time lá foi escalado no 4-1-4-1, com o Gabriel Félix no gol, Léo Campos, Rafael e Cadu na defesa. Lembrando que o Bruno Bispo não jogou esse jogo, mas pode jogar contra o Bragantino, estava suspenso. Acho que ele até deve entrar no lugar do Rafael. Na lateral esquerda jogou o Alan Fabrício, que é um lateral que tem uma recomposição um pouco ruim. O time até chegou a contratar um novo lateral durante a semana, Nicolas Santos, de 23 anos, que veio do Uberlândia, e pode até jogar, não sei como está a questão contratual dele, mas se não jogar, joga aí o Alan Fabrício, que vendo nesse jogo, ele até apoia bem, mas ele marca mal, que pode ser um bom caminho para o Arthur atacar por esse lado. Daí no meio de campo tem o Cazu, que foi contratado há pouco tempo e já virou titular como volante. Daí tem a linha de 4 ali no meio com Jean, Abuda, William Marcílio e Léo Goteira, que eu já destaquei, um dos principais jogadores do time. E no ataque, o centroavante Isaac. Aliás, se vocês derem uma olhada nessa escalação aí, né, nesse esquema montado pela Federação do Mato Grossense, vocês vão ver que, na verdade, é uma cópia completa do esquema de jogo da Libertadores, né, feito pela Conmebol, né, eles simplesmente copiaram, tamparam o escudo da Conmebol Libertadores e colocaram o do campeonato deles, assim, eles copiaram bem descaradamente o esquema de escalação da Conmebol Libertadores. Agora falando mais sobre como funciona o time jogando esse 4-1-4-1 foi um time de bastante posse de bola contra o Sinop. Ele apostava muito pouco em chutão, em bola longa, apostava mais em passes curtos, em sair jogando. Isso não quer dizer também que o time tem uma boa criação. O time sofre um pouco na criação de jogadas por não ter um time tão bem adaptado, talvez, ao elenco, né? O elenco nos conhece tão bem e também não está tão adaptado a esse jogo. O time sofreu muito para criar chances, marca 1-0 num erro da defesa, a defesa rebate uma bola no pé do Léo Goteira, que acaba marcando 1-0. Depois ele faz o segundo gol e quando ele tem espaço ali, ele chuta de fora da área. Eu acho que o goleiro até aceita, o chute é bem forte, mas o goleiro está mal posicionado, o goleiro do Sinop, então acaba saindo o segundo gol. Mas é um time que aposta pouco em chutões, então acho que isso é algo interessante. Não quer dizer também que o time tem uma boa saída de bola, porque toma um gol, que é o único gol que o Sinop faz no jogo, errando na saída de bola. O Sinop pressiona um pouco na saída de bola e acaba marcando um gol. O Sinop que apostou muito pouco no jogo em pressionar a saída de bola, e quando fez, acabou roubando a bola e marcando um gol. Então o Bragantino, que talvez seja o melhor time no Brasil que faz isso, pode se aproveitar muito bem disso. O que também acho que por causa disso, talvez o time nem saia com a bola no chão nos tiros de meta, né? Acabe dando o chutão pra frente, até por medo de perder a bola ali. Mas eu acho que o Bragantino tem que ficar um pouco esperto nesses contra-ataques que o Léo
goteira vai puxar, e também na primeira trave com o Isaac é um centroavante experiente, né? Já comentei que ele jogou no Red Bull Brasil no passado, então ele procura muito a primeira trave para finalizar, ele marca o terceiro gol do time do Luverdense assim, mas ele tentou outras vezes também, então é uma jogada que ele tenta bastante, então vamos ficar de olho também nessa movimentação do Isaac. Então eu imagino que o Luverdense não deve ser um time tão de posse de bola nesse jogo. Acho que o Bragantino, por ter o melhor time, vai impor o jogo, então deve ser um time mais reativo nesse jogo. O Bragantino vai ter a maior parte do tempo a posse de bola, mas eu acho que é um adversário mais fraco do que o Mirassol. Acho que o Luverdense está um estágio muito abaixo do que está o Mirassol, então é um adversário mais fácil. Vai ter a dificuldade de viajar até lá, vai ter todo esse trabalho que é um campo muito longe aqui de São Paulo, então vai ter essa dificuldade, mas por outro lado é um adversário que não tem um jogo tão bom, não tem um elenco muito preparado, está muito no início do trabalho do treinador, então todos esses pontos acabam jogando a favor do Bragantino. Pensando até em elenco, se você olhar o site Transfer Market, que calcula mais ou menos o valor do elenco, olhando o elenco inteiro dos dois clubes, o do Luverdense é avaliado em 2 milhões de euros, enquanto o do Bragantino é avaliado em 58 milhões de euros. A diferença é muito grande, então o Bragantino tem que passar, né? Não só é favorito, como precisa passar, é um adversário muito mais frágil, vai ter suas dificuldades, mas acredito que vai passar por esse adversário e depois pensa na próxima fase. Lembrando que o Luverdense, que já foi forte, né? Já disputou algumas vezes a Copa do Brasil, é o time que está pela 9ª vez na Copa do Brasil, já jogou 28 vezes, tem 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, tem então só 39% de aproveitamento ruim, e lembrando que chegou 2 vezes na fase de oitavas de final, em 2013 e 2018, quando jogou contra o Corinthians e o Santos e perdeu nas 2 oportunidades. Então é isso, um pouco aqui sobre o Luverdense, adversário do Bragantino na Copa do Brasil. Obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, meu parceiro Rodrigo Seixas. Bom, este foi mais uma análise, desta vez em formato pré-jogo, deste duelo do Bragantino diante do Luverdense, hoje às 5 horas da tarde. Então não perca, eu estarei trabalhando nas reportagens pela 102 FM desde as 3 horas da tarde, 102,1 FM, cobrindo o Red Bull Bragantino. Então se você curte ouvir um rádio também, uma narração, estaremos tanto no YouTube da 102 FM, 102 FM todo mundo ouve, no Facebook também, 102 FM todo mundo ouve. Beleza? É isso. Um abraço. Depois do jogo, o Bragantino dorme em Lucas do Rio Verde. Às 11 horas do dia seguinte, vai até Sinop e pega o voo para Campinas. De Campinas, Bragança Paulista. Essa é a logística. E eu fico por aqui com mais um DP Channel. Ah, esqueci de falar aqui, ó, bonezinho do Red Bull Bragantino. Vende lá na Red Bull Shop, também na lojinha, mas para comprar na lojinha, se você é de Bragança, vai ter que dar uma ligada lá, porque não está funcionando presencialmente por conta da pandemia. Mas esse boneco aqui é muito louco, inteiro preto, com os detalhes do Red Bull Bragantino. Então se você curtiu, vai lá e dá essa moral também para o Braga. E se informe E se informe também quanto ao sócio torcedor, que está muito legal. O Bragantino vem divulgando aí as ações, as experiências que esse sócio torcedor vai oferecer, e você vai poder ter várias experiências. Imagina só, lá na Red Bull Racing, acompanhando as corridas da Fórmula 1, os esportes radicais também, conhecendo os estádios da Europa. Então o Bragantino está aí com esse programa aí de sócio torcedor também. Valeu, rapaziada, até o próximo DP Channel.